Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto polêmico. O que mais atrapalha na projeção astral? O que mais atrapalha a gente sair do corpo consciente? Comer carne ou pornografia? Os dois atrapalham, tá? Mas qual deles é pior? Então tem muita gente que acha que comer carne vai atrapalhar, você não vai ter experiência, suas experiências vão ser ruins, são muito onirismo, muita viagem na maionese, e não é bem assim não, tá? Baseado nas minhas experiências e de estudos que eu já fiz também. Então eu fiz algumas anotações aqui, e o texto acabou que ficou um pouco grande, porque quando eu comecei a escrever, chegou um mentor e começou a falar algumas coisas para eu colocar também aqui. E aí foi falando, e aí foi misturando coisa minha com coisa dele, e o texto é meu, não é meu, é meu, é meu. Mas aí acabou que a gente chegou num consenso ali, né? Brincadeira, mas ele colocou as coisas que ele queria aqui do jeito dele, e eu comecei, né? E ele entrou no meio e depois deixou eu finalizar. Mas vamos lá. Então ficou meio grande, mas eu vou ler aqui, vai dar tempo de ler para a gente entender direitinho. Quais são as consequências, né, de cada um dessas questões que podem vir a atrapalhar a gente na saída do corpo. Primeiro, vou falar da carne, tá? Eu coloquei aqui: o consumo alto de carne leva gorduras para todo o corpo, entope os nadis, prejudicando assim a circulação correta das energias e o trânsito delas entre os chakras. Ou seja, os nadis são os canais, né? Assim como nós temos centenas de milhares de vasos sanguíneos no nosso corpo, também nós temos os nadis, que estão interligados principalmente com os vasos sanguíneos nossos, são onde circulam nossas energias. Então, quando a gente faz um consumo muito alto de carne ou muita comida gordurosa, comida não saudável, isso acaba entupindo os nossos nadis, tá? Os nossos canais. Entope para sempre? Não, é temporário, tá? Até que você faça uma limpeza, um detox ali no nosso organismo e essas energias saem. A gente sabe quando a gente está com os canais entupidos, porque a gente fica sentindo mal-estar, não acha uma posição direito, de tanto que a gente comeu, né? Às vezes a gente comeu muita carne, e a carne ela demora muito para processar no nosso organismo, tá? Porém, não atrapalha tanto quanto a questão da pornografia, do sexo desenfreado, né? Essa masturbação, essas questões atrapalham demais. E agora eu coloquei o porquê. As regiões mais afetadas pela carne: o chakra do plexo solar, que fica bem na boca do estômago em cima; o chakra umbilical, que fica mais embaixo, um pouco embaixo do umbigo, uns 3 dedos abaixo do umbigo, também chamado como chakra sexual; e o básico, que está na base, no sacro ali, tá? Então o consumo elevado de carne, ele prejudica esses 3 chakras. Então a gente percebe que os chakras superiores, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, eles ficam praticamente livres, mas não totalmente, tá? Não totalmente livre. Eles também recebem sim a carga energética por causa desse consumo desenfreado de carne, tá? Então eles recebem, mas não tanto quanto os chakras inferiores. Os chakras inferiores entram num tremendo colapso. É uma loucura total que fica para baixo, né? Tanto que você sente aquele estufamento aqui na boca do estômago, embaixo pode dar mal-estar, prisão de ventre, e na saída, onde pega praticamente o sacro ali, né? Também. Quando a pessoa come muito, o corpo astral permanece próximo do corpo físico,
Por que disso? Porque o corpo astral fica ali próximo, quando ela deita para dormir, o corpo astral não consegue ir para muito longe, porque ele fica ali fazendo o trânsito dessas energias, fazendo essa limpeza do corpo físico nosso, tirando e limpando isso para fora, né? Tirando o que dá para tirar através da energia, o que não dá ele vai fazer a digestão daquilo ali no nosso próprio corpo, mas ele acaba ficando perto porque está muito pesado, a gente contaminou nossas energias também, nosso campo, então ele permanece ali perto, por isso que a gente dorme mal, a gente não consegue relaxar direito, porque não há o desprendimento total do corpo ali, então isso acontece. O corpo vai fazendo a absorção desses nutrientes e o corpo astral ele ajuda nesse processamento, tá? Através dos chakras nossos que ficam trabalhando ali. Por exemplo, quando a pessoa está muito ansiosa mesmo, e começa a ter dor de cabeça, tem esses sintomas, crises, por quê? Porque geralmente, porque o chakra está recebendo mais energia do que ele aguenta processar naquele momento, tá? Ou nessa pessoa, o chakra não aguenta esse tanto de energia que está recebendo, e ele tenta processar, ele força muito, e ao forçar, ele provoca essas reações adversas no nosso corpo, na nossa cabeça, esse mal-estar, muitas vezes na questão da ansiedade, tá? Muitas vezes, não estou falando que toda ansiedade deriva desse fator, não. Ou a causa é essa. Bom, então no consumo da carne, os médicos recomendam, né, 200 gramas de carne vermelha por semana, né? Um bife que a gente come já tem 200 gramas, gente. Então olha o quanto que é difícil a gente manter uma linha reta ali para conseguir atingir nossos objetivos, né? Mas a gente consegue, tá? A gente consegue. Eu mesmo não consigo consumir só 200 gramas por semana de carne. E mesmo assim tenho experiências maravilhosas, né? Mas atrapalha, mas não tanto quanto a questão da pornografia. Por que eu vou explicar agora a questão da pornografia, do sexo promíscuo, né? Então isso aí é muito que a gente faz sem freio, que a gente, né, não tem ali um companheiro fixo ou fixa para a gente poder ter nossas relações. Vamos entrar no campo da pornografia. Foi aqui que o mentor chegou e começou a dar algumas ideias aqui, sugestões, né? E ele foi falando rápido, eu tinha que anotar rápido, senão eu perdi o clique ali, né? Bom, então tem coisa minha, tem coisa dele. Chakras inferiores e superiores são afetados, ou seja, os 4 chakras, né, os 3 chakras para baixo, o plexo solar, o umbilical e o sacro são afetados, tá? São afetados também, assim como os outros chakras, até por causa da questão, né, do desejo aqui, fica aquele fogo aqui embaixo, esquenta tudo. Então vou começar aqui os chakras inferiores pela frequência que se faz vibrar quando consumimos conteúdo pornográfico e saciamos nossos desejos sexuais. Através da masturbação descontrolada e relações sexuais promíscuas e sem pudor. Então isso afeta esses chakras inferiores terrivelmente, tá, gente? E o chakra cardíaco. Afeta o chakra cardíaco, pois ele é responsável pela vontade, pelo desejo de realizar algo. Então o chakra cardíaco é quando a gente quer fazer, é a energia que move a gente para fazer alguma coisa. Está relacionado muito com a vontade. Então quando a gente está consumindo conteúdo pornográfico, ou está em algum lugar onde tem muita coisa de sexo explícito ali, né? Muitas pessoas vestidas de forma vulgar, chamando a atenção mesmo para esse ponto sexual. Então, essa questão do coração é onde manda a vontade, faz a gente ter a vontade de querer ir lá, de querer tocar, de querer pegar, de querer se relacionar com aquela pessoa ali. Então, afeta o chakra cardíaco. Afeta também o chakra laríngeo,
pode-se observar que o modo que uma pessoa conversa é de acordo com a frequência dos chakras que predominam a maior parte do tempo. Ou seja, nesse caso, quem consome muita pornografia o tempo todo, o chakra dele que está mais ativo vai ser o chakra sexual. E todos os chakras vão receber energias desse chakra, porque se ele ele que está no comando, né, dos outros chakras todos, tudo vai derivar dele. Então isso afeta muito ali as relações da pessoa. Você vê que a forma de conversar é diferente, não tem uma forma dócil de conversar, não tem uma forma carinhosa, não tem uma forma com muita sabedoria de conversar. A forma da pessoa que é muito sexual conversar, ela é mais largada, é mais jogada, assim, é como se tivesse com sede mesmo, sabe, de tato, do toque, de pegar ali, de ter a pessoa, de se relacionar. Ela fala de forma diferente, muitas vezes, às vezes de forma meio bruta, de forma meio como a gente costuma dizer, né, meio ogro ali. O chakra frontal também é afetado, visto que a pessoa fica criando imagens mentais do conteúdo observado. Quando a mesma não está criando, outras entidades lançam na sua tela mental imagens de cena de sexo para que ela volte sua atenção e sua energia para essa frequência. Então, o chakra frontal, ele também é afetado, porque a pessoa fica pensando e aquelas imagens ficam aqui. E as imagens, gente, ela faz assim, eu falo isso porque às vezes eu vejo essas imagens. E aí, às vezes eu vejo essas imagens, não de sexo só, mas de outras coisas também. Mas eu sei quando eles estão lançando essas imagens, quando não são deles, quando são minhas mesmo por algum descuido, mas a gente percebe sim essas imagens. E elas fazem assim, elas ficam aqui na sua frente, como se fosse sua mesmo, tanto de olhos fechados como olhos abertos, ficam aqui. E de vez em quando elas dão um tempo e afastam assim, aí outras imagens vêm de outras coisas, né, da nossa vida, mas elas ficam aqui, ó, elas ficam sondando aqui perto, esperando novamente. Então quando novamente você vibra um pouquinho nessa frequência, elas vêm de novo e as outras imagens afastam. Então fica assim na nossa mente, tá? O chakra coronário também é afetado, pois impede que a espiritualidade maior atue sobre nós, uma vez que ao consumir esse tipo de conteúdo e práticas sem pudor, cria-se uma nuvem nublada sobre a psicosfera da pessoa, impedindo assim a comunicação com os mentores, ficando à mercê das frequências que drenam e consomem nossas energias, levando ao desgaste, tanto ao desgaste físico quanto ao emocional. Então vocês percebem nitidamente quando é o mentor que está colocando e quando sou eu, né? Até a forma de falar é diferente. E o chakra coronário, ele é responsável pela conexão nossa com os nossos mentores, nossos amparadores, através da intuição, através da fala mesmo. O que eles querem passar para a gente, eles jogam aqui no coronário. E isso vai sendo absorvido pelos outros chakras, sendo distribuídos pelo corpo. Então esse chakra é afetado, porque cria-se uma nuvem, uma névoa assim. Então esses outros pensamentos, eles não aguentam chegar aqui, a não ser que a gente comece a vibrar nessa frequência maior. Tá? Muitas vezes são essas energias capazes de transformar o melhor ser humano em um animal sedento por sexo. Vale lembrar que tudo está sob nosso controle, começando por disciplinar a mente e manter o pensamento elevado, focando nos propósitos que definimos para nós mesmos. Ou seja, se eu quero sair do corpo, eu tenho que parar com isso, ou pelo menos travar uma batalha com isso. A partir de agora vamos ver quem vai vencer hoje, né? Um dia de cada vez. E aí a gente vai lutando ali, a gente vai se fortalecendo. E através da observação, mais para frente eu vou dar as dicas de como a gente faz. Tá? Ao perceber, aqui já são as dicas, né? Ao perceber um desejo ou pensamento de cunho sexual invadindo nossa mente, devemos imediatamente perguntar de quem é esse pensamento. Então nós percebemos ali uma movimentação energética
através do pensamento ou de um som, alguma coisa, veio na nossa mente, não estou falando de imagem quando você vê uma pessoa, não. Você veio à nossa mente, primeira coisa que a gente faz. Se for influência externa, a gente tem que dizer: eu não permito que esse pensamento adentre em meu campo energético, criando desarmonia em meus centros. Ou seja, a gente trabalha para criar essa harmonia. Então eu não permito que esse pensamento entre no meu campo, faça parte do meu campo energético. Quando a gente fala isso, eu não permito, é uma ordem, e esse pensamento não vai entrar, tá? Se for influência externa. Se for interno, ou seja, se o pensamento for meu, nós devemos dizer: eu ordeno que dissolva imediatamente, uma vez que não há lugar para ele no meu campo. E aí a gente deve imaginar esse pensamento se dissolvendo mesmo, derretendo, se dissolvendo. Com a força do pensamento a gente consegue fazer isso, tá? Dissolvê-lo. A mudança é um processo e não devemos esperar eliminar todos os vícios e desajustes da noite para o dia. Às vezes teremos que afastar ou dissolver 1000 vezes um pensamento até se tornar mais fácil. Mas uma vez que você aprende o caminho, você cria uma alternativa. Então, quando um pensamento desses vier à sua mente, você pode ceder ou não. A decisão vai ser sempre sua. Aí tá aqui, né? Você vai cair muitas vezes, isso é normal. Mas não desista de continuar tentando até que você comece a cair cada vez menos. E cada vez caindo menos, depois, um belo dia, vai perceber que já não cai mais nessas armadilhas. Isso pode levar meses ou anos, mas, como disse, é um processo, e um processo que vale muito a pena. Então, essa parte da gente cair nas tentações, quando eu comecei a trabalhar essas questões energéticas em mim, já tem muito tempo, tem uns bons anos para trás. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muita questão, que era o seguinte: nossa, eu caí na tentação. E agora? Né? Nossa, eu não valho nada mesmo. Tá vendo? Eu não dou conta. Eu isso e aquilo e tudo. E começava a me punir, começava a me criticar, me julgar. Então, de repente, eu descobri que a gente não deve fazer isso. A gente deve falar simplesmente: olha, hoje eu caí, mas eu não vou parar de tentar. Eu vou continuar tentando. E cada vez tentando, daí veio essa questão de eu ter colocado, né? Que às vezes a gente tem que dissolver esses pensamentos 1000 vezes até que comece a se tornar fácil. E realmente fica fácil, gente. Fica fácil. Mas é com o tempo, tá? A gente vai cair muitas vezes, vai levantar de novo, cair, levantar. É como eu disse, quando a gente tem a disciplina, a gente continua fazendo aquilo que a gente acha certo, tá? No sentido que eu quero dizer o quê? Olha, eu estou tentando eliminar esses vícios, esses pensamentos, essas questões, diminuir no consumo da carne e tudo. Aí hoje eu fui lá e meti o pé na jaca. Falei: tudo bem, hoje eu meti o pé na jaca, mas eu vou continuar do mesmo jeito, vou continuar fazendo meus exercícios de projeção, vou continuar mentalizando, vou continuar cada dia, cada não que eu conseguir falar, se eu conseguir falar um não 10 vezes no dia, de 10 vezes que aconteceu um pensamento desse, eu consegui dissolver, já é alguma coisa. Já é um começo, eu já estou melhorando, sabe? Eu já estou mudando, as energias já estão, o vento já está soprando a meu favor a partir de agora. Então é isso, e aí vai ter um dia que você vai conseguir dissolver 3, tem dia que você vai conseguir dissolver os 10, tem dia que você não vai conseguir dissolver nenhum, mas vai tentando, que com o tempo isso vai somando. O crescimento energético, o despertar da consciência, tá? Ele é uma somatória de fatores, ele não é uma coisa só. Então tudo isso vai somando para a gente construindo esse novo formato energético, para que fique propício a gente ter nossas experiências espirituais, para que a gente possa enxergar o plano espiritual, para que a gente possa desdobrar, para que a gente possa ouvir a espiritualidade conversando com a gente, para que a gente possa ter a percepção
de onde eu devo ir agora, de onde eu não devo ir, que hora que eu devo ficar perto de fulano, que hora que eu devo me afastar. Então a gente começa a ter mais essa percepção através desse novo formato energético que a gente cria em nós. Mas não devemos ficar nos culpando, igual eu fazia no começo, falando, nossa, eu não estou valendo nada. Não, isso é uma bobagem. A gente tem que falar assim, olha, não consegui, eu caí, mas eu vou continuar tentando, e vai ficando mais fácil mesmo, tá, gente? E eu falo isso por experiência própria, vai ficando muito fácil. Agora, um relato que uma vez eu fui, me levaram num hospital fora do corpo, e lá era onde tratavam essas pessoas que eram viciadas em sexo, pornografia e tudo mais. O que eu vi mexeu muito comigo. Nossa, eu fiquei assim, refletindo vários dias. Nossa, mas fiquei refletindo demais. Porque eu me lembro que tinha uma parte que me chamou mais atenção. Tinha uma pessoa, e essa pessoa estava assim, era uma espécie de um quarto, era mais embaixo, eu estava em cima, essa pessoa estava lá embaixo nesse quarto assim, e eu via o quarto todo, e essa pessoa, ela deitava, era do sexo feminino, ela deitava, não, ela estava com as vestes brancas assim, um vestido branco bem levezinho assim, parece que de lá mesmo, desse hospital que eles usam no plano espiritual, e essa pessoa, ela sentava no chão e começava a esfregar o órgão, né, a genitália dela no chão ali, esfregar para ter aquele prazer, ter aquela sensação, e de repente ela alcançava o orgasmo assim, e aí molhava o chão assim em volta dela assim, e ela, só que a expressão dessa pessoa era uma expressão de loucura, ela ficava meio fora de si assim, ficava meio como se tivesse possuída, mas não estava possuída, era ela mesmo com ela, e aí fazia aquilo de novo e dava aquela sensação, e ela ficava mais louca ainda, aí ficava e dava aquela sensação, ela e olhando aquilo, o sofrimento e o looping que a pessoa fica, ela fica presa nesse looping ali, né? E ali era um hospital de tratamento, então aquilo ali fazia parte do tratamento dela, deixar ela ir aos poucos, né? E se tratando daquilo, tinha hora que ela tinha que ter essa descarga mesmo, e depois eles iam lá, tratavam ela um pouco, conversavam com ela, depois saíam, deixavam ela só de novo. Então foi assim, mas eu estou falando e vocês estão visualizando o que eu estou falando, mas vocês não estão sentindo, porque quando você está no plano astral, você sente as coisas que você vê. Você não está só vendo, você sente também. São os dois sentidos trabalhando junto, é a visão e a sensação. Você sente, você percebe tudo que está acontecendo ali. Então o desajuste energético, o desespero era uma coisa terrível que eu consegui perceber ali. Tanto que eles me tiraram dali também, eu não fiquei ali muito tempo, né? Que eles viram que eu comecei a ficar muito incomodado, muito assim, desconfortável. Mas enfim, dali nós saímos, passamos por outras alas que eu não me lembro mais direito, mas aquela ali foi a que mais me chamou a atenção, e era a respeito dessa questão, né, da pessoa tá perdida na sexualidade, infelizmente, né? É importante, arruma uma pessoa, arruma um parceiro, sabe, arruma uma parceira, tenha relação somente com essa pessoa. É muito importante isso. Isso não descarrega nossa energia, tá? Quando você tem relação com uma pessoa só, até porque há envolvimento dos chakras superiores, há sentimento envolvido. Onde há sentimento, tem aquele sentimento sublime ali, tem amparadores que não deixam a gente perder essas energias, tem espíritos do bem ali com a gente também, tá? Então não estão assistindo, óbvio, mas eles não deixam a gente perder essas energias, porque sabe que ele tem uma relação verdadeira, ali tem um sentimento puro, né, entre as pessoas ali.
Aí a pessoa pensa, ai Renato, então agora eu não posso me masturbar mais, não sei, né? O meu conselho é que você arrume um companheiro ou uma companheira. Se não arrumar, não tem problema. De vez em quando você não está aguentando, você chegou no seu limite, assim, eu não estou aguentando e tudo. É até pior, porque você vai ficar ali com a cabeça doida ali, né? Então, até o Saulo Caldeirão brinca, né? Fala que é até relaxante. O problema é o vício, né, gente? É o vício. Tudo em excesso faz mal, né? O vício. Vai lá para dar aquela descarregada, descarrega, né? E vai tentando depois, com o tempo, aprender a canalizar essa energia através de exercícios respiratórios. Há exercícios ótimos para canalizar essa energia quando estiver gerando essa vontade assim de sexo e não tem com quem compartilhar, não tem com quem fazer essa relação, procura alguns exercícios de pranayama, vai ajudar bastante, tá? Canalizar essa energia, ela é distribuída para os outros chakras, tá bom? E você faz muito bom uso dela. Pode fazer uma atividade física também quando tiver com sua vontade muito alta, faz uma atividade física, porque a atividade física faz as energias distribuírem através dos chakras de forma harmoniosa, meio que homogênea, né? Fica todos os chakras igual. Então aquele que estava muito sobrecarregado, ele acaba distribuindo para os outros chakras e não contamina, né, na questão da pornografia. Tá bom? Então, bom, essas são as dicas que eu queria passar. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá? É dúvida de muita gente isso aqui. Inclusive era minha também no passado. Hoje já não é mais, hoje já está muito mais claro para mim essas coisas, essas questões. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar à vontade, tá? Que eu terei maior prazer em responder. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.